Meus irmãos, nós vamos para o tema da semana. Vamos lá? Persistência, a busca contínua do conhecimento. Para nós adiantarmos, vamos para o texto. 1 Coríntios capítulo 9, do versículo 24 ao versículo 27. Vamos lá? Vamos ler o texto? Persistência, a busca contínua do crescimento. Vamos ler o texto? 1 Coríntios capítulo 9, verso 24 ao 27. Numa corrida todos correm, porém só uma pessoa ganha o prêmio. Para vencer a competição, vocês precisam renunciar a muitas coisas que os impediriam de o fazer melhor do que podem. Um atleta faz todo esse sacrifício só para obter uma coroa que não dura muito. Porém, nós o fazemos para obter uma coroa que dura para sempre. Portanto, eu corro direto para o alvo, com esse propósito em cada passo. Quando luto, não luto como quem esmurra o ar. Eu castigo o meu corpo, como um atleta faz, tratando-o com dureza, como o meu escravo. De outro modo, eu temo que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo seja reprovado. Esta é a palavra de Deus. Esta é a palavra de Deus. Bem, aqui nós temos na igreja alguns atletas, não é? Aqueles que não são, pelo menos tem a ilusão de ser um dia, como eu. Ao menos fica na ilusão. A ilusão em alguns momentos não é tão ruim. Vamos lá. Alguns irmãos frequentam academia. Academia para malhar, para ficar bonito, saradão, né? Vencer as gordurinhas, sei lá, alguma coisa. Ganhar massa muscular e aí vai. Sei lá. Alguns irmãos vão cedo para a academia porque não tem um outro horário, então vão 6 da manhã, vão 10 da noite. Muita gente faz um sacrifício muito grande para cuidar do seu corpo. E não está errado fazer isso. Está certo isso. Muita gente faz um esforço grande para cuidar da sua saúde. Está correto isso. Não está errado isso. Algumas pessoas saem na rua caminhando, correndo, não é? Para poder cuidar da sua saúde. Isso está correto, isso não está errado. Os atletas fazem isso, eles fazem um esforço muito grande, não é? Para manter a forma, para manter a resistência, para poder competir. Não são amadores. Eu já disse a vocês, teve, acho que foi hoje, né? A maratona de São Paulo. Foi hoje? Eu não sabia, meu sogro que me deu essa informação. Teve a maratona de São Paulo. E já disse a vocês que os amadores vão lá atrás. O pelotão da frente se prepara toda a vida. Eles vão, os quenianos e os outros profissionais, que sempre ganham, não é? Eles estão lá por muitos anos treinando, sempre, né, cuidando da alimentação, tudo para chegar numa maratona, ganhar. Os amadores se inscrevem no dia e a maioria vão lá atrás só por graça, enfeitado. A maioria nem completa todo o ciclo, só quer mesmo brincar, aparecer na televisão, tal, aquela coisa toda. Mas os profissionais mesmo, eles se organizam, eles trabalham duro, eles treinam duro para poder competir e, em muitas instâncias, ganhar. E aí o apóstolo Paulo, como tendo parte grega na história, ele vai dizer, fazendo referência aos jogos gregos, às competições gregas, ele vai dizer desse tipo de pessoas que se organizavam, que se preparavam para ganhar um prêmio, uma coroa, uma premiação. Algo que logo ali iria perecer. Mas no caso dele e de nós que servimos a Deus, nós devemos fazer um esforço muito maior. Uma preparação muito maior. Porque nós não corremos e não lutamos por algo que é perecível. Nós lutamos por algo que vai durar toda a eternidade, que é a nossa salvação. Você pode aplaudir o Senhor? Faça isso, por favor, com alegria. Os atletas, eles renunciam muitas coisas. O texto vai dizer isso. Nós renunciamos muitas coisas. E às vezes nós, servindo a Deus,
nós queremos continuar servindo a Deus sem querer renunciar muitas coisas. Queridos, amados do Senhor, eu poderia, nesse texto, nele, me basear toda a pregação. Porque por si ele é um texto extraordinário. Muita gente não quer renunciar à vida, ao pecado, às suas velhas manias. Quer servir a Deus do mesmo jeito que servia no mundo. E quer ter os mesmos direitos e as mesmas bênçãos. E isso é impossível. Não quer renunciar aos deuses do passado e continuar servindo a Deus e começar a servir a Deus. É impossível servir a dois senhores. Alguém nós teremos que aborrecer. Alguém nós teremos que renunciar. Esses homens, eles renunciam iguarias, comidas maravilhosas, para poder cuidar do seu corpo, para competir. Quando você está no regime, você renuncia aos banquetes, para poder manter a sua forma, para cumprir com o regime, porque você tem um propósito. E às vezes nós, servindo a Deus, nós não queremos renunciar a nada. Nós não queremos fazer sacrifício nenhum. Alguns acham até que vir à igreja em 2 cultos por semana, isso já é muita coisa. Isso já beira quase um fanatismo. Que pena que alguns pensam assim. Escute, queridos, se nós quisermos ganhar a corrida da salvação, nós temos que pagar um preço alto, e esse preço é muito alto. Custa muitas coisas. Servir a Deus não é tão fácil assim. Servir a Deus de verdade para a salvação. Nós precisamos fazer um esforço. Digam amém. Começar, já disse a vocês, as pessoas começarem alguma coisa é muito fácil. Vir à frente aceitar Jesus não é difícil. As pessoas vêm, acho que foi mês passado, nós fizemos uma estatística de 2 meses, se eu não me engano, quase 200 pessoas, ou 150 pessoas, aceitaram a Jesus aqui no templo. Então aceitar Jesus não é difícil, é levantar a mão e vir à frente. Eu quero ver permanecer. Por favor, segundo slide. A questão é você persistir. Começar um curso, começar um regime, começar um propósito não é difícil. A questão é você persistir. Por favor, anote isso. Perseverança, persistência. Eu quero que você vá comigo para o texto de Mateus, capítulo 24, versículo 13. Mateus 24, versículo 13 diz: aqueles que permanecer, que persistir, não, por favor, volte lá, persistir até o fim, será salvo. Muita gente acredita tem a teoria a doutrina da predestinação e da eleição. Alguns dizem, se eu morrer, eu tinha um conhecido que ele dizia, pastor, se eu morrer com a cara cheia de cocaína, eu vou para o céu. Inclusive hoje ele é espírita e dá paz. Mas ele dizia, eu estou salvo, eu sou predestinado, eu acredito na predestinação. Algumas pessoas acreditam na eleição. Uma vez você aceitou Jesus, foi eleito, você está salvo. Existe o salvo e os perdidos. Os mais entendidos teólogos dizem que as duas não estão erradas. Que é como se fosse 2 linhas, que vai um trem. Uma depende da outra. Mas nós não podemos nos basear só em uma. Eu particularmente acredito na doutrina de que o que vai me garantir a minha salvação não é a questão da eleição ou da predestinação. É você permanecer em Cristo até o fim. Não adianta você e eu servimos a Deus por 30 anos. E depois de 30 anos sair da igreja. Você vai para o inferno. Eu posso ir para o inferno. Não adianta pregar, e aí o apóstolo Paulo vai dizer isso, não precisa voltar, no texto anterior que nós lemos. Não me adianta eu pregar para todo mundo e no final eu ser reprovado, eu não ser salvo. Eu preciso pregar a todos e cuidar da minha salvação. Isso é uma coisa muito importante para a vida. Você prega para as pessoas, você anuncia, mas meu amado, não descuide da sua vida com Deus. A salvação ela é individual. Cuide disso. Cuide do casamento, cuide do marido, cuide do ministério, cuide do trabalho que você tem na obra de Deus. Cuide das suas coisas, mas não esqueça a sua salvação. Pregou para todo mundo e no final agora está desviado. Está aí essa pessoa, meu conhecido. Hoje está no mundo, está desviado. Hoje tem um outro pensamento com relação às coisas de Deus. E acha que vai ser salvo.
Mas ele não permaneceu no evangelho até o fim. Para mim, aquele que persiste até o fim, esse vai ser salvo. Não basta você começar, querido. Nós temos que permanecer até o fim, haja o que houver. Como é que eu posso saber se eu serei salvo? Se você permanecer firmado em Jesus até o fim da sua vida ou do arrebatamento. Você pode aplaudir a Ele, por favor, faça com alegria. A minha mãe chamava isso na sua sabedoria, no seu jeito de pronunciar as palavras, ela dizia, pessoas de vontade fraca. Pessoas que não tinham persistência, em todos os sentidos. Não tinham persistência naquilo que lhe davam para fazer, para realizar, na missão para cumprir, ou no alvo que estabeleciam. Ela dizia, são pessoas de vontade fraca. A pessoa tem a vontade muito fraca, não tem uma vontade determinada, não tem persistência. Meus irmãos, nós permanecemos no Evangelho, não é fácil. Nós permanecemos servindo a Deus, não é fácil. Nós temos que realmente persistir. O mundo nos atrai, o diabo nos atrai, muitas coisas nos querem tirar a nossa atenção. Nós precisamos realmente fincar o pé. Muitos ventos, muitas palavras contrárias querem nos tirar da presença de Deus, querem roubar a nossa salvação. Se nós quisermos crescer em Deus e garantir a nossa salvação, nós precisamos persistir, e persistir até o fim para ser salvo. Você pode aplaudi-lo? Por favor, faça com alegria. Eu gosto do texto de Atos capítulo 6, versículo 4, que diz, são os apóstolos que dizem, Atos 6, 4 diz, então poderemos investir o nosso tempo na oração, na pregação e no ensino da palavra. Tem muita gente que querem aplaudir, fique à vontade, vamos lá, não tem problema. Coisa boa. Duas palavras eu estou utilizando ali, persistência e perseverança, são parecidas. São co-irmãs. Muita gente não persevera na palavra de Deus, na oração. Nunca terá conhecimento e crescimento espiritual. É por isso que na igreja nós investimos nas classes, nos estudos, nos propósitos, nos intensivos, no encontro, em reencontro. Agora no meio do ano, Deus vai nos dar graça. Nós poderemos estabelecer o curso médio em teologia, a faculdade reconhecida pelo MEC. Para quê? Para que os irmãos a cada dia possam adquirir o conhecimento da palavra de Deus. Só que muita gente não persevera, muita gente não investe nisso. Vamos lá, vamos para o encontro com Deus. Vamos lá, vamos para o encontro com Deus. Quanto que é a inscrição? R$80. R$80 é uma janta. É uma feira, é uma compra, R$80. Quanto que você paga de academia? Quanto você paga de internet? Quanto você paga de TV a cabo? Quanto você põe de gasolina por mês? Você parou para pensar nisso? Meu irmão, faça o curso casados, invista no seu casamento. Tem que comprar apostila, tantos reais. Tem que comprar uma apostila para fazer o curso. Não vou gastar nisso. Será se os R$50, R$100 vale mais do que o seu casamento? A sua internet, a sua gasolina, a sua TV a cabo. Ou então uma comida um pouquinho, com alguns ingredientes a mais, vale mais do que a sua vida espiritual. Tem gente que prefere investir nessas coisas do que na sua vida, do que no seu casamento. Que mulher? A esposa diz, meu amor, vamos lá, vamos fazer o curso. Vai gastar com o curso. Tá bom assim mesmo, e o casamento indo para o ralo. Isso quer dizer então que a roda nova do carro, a película nova, a TV a cabo, capaz que eu vou... Esse tempo um pai disse para mim, não, pastor, não, o meu clube do Dores eu não abro mão. Eu digo, é mesmo, rapaz. Eu digo, se for preciso, o que for preciso fazer para manter a família. Pastor, eu não tenho que comer em casa, mas o do Dores eu não abro mão. Eu disse, então tá bom, parabéns. O Dores vale mais do que comida para os filhos. É por isso que tem a vida miserável. Você me entende? Algumas pessoas, nós não devemos ter penas delas. Elas merecem passar o que estão passando, porque são tolas.
A família passando privação e vir para mim dizer, não, eu digo, meu irmão, o que você pode abrir mão? Ah, vamos lá, comecei a pautar. Sidônia, meu irmão, vai para uma praça, não tem condições. Não, eu não abro mão, então fica passando fome. Então fica assim. Não tem leite em casa, mas não abre mão do dores. Ah, pelo amor de Deus, meu irmão. O filho passando fome em casa, mas não abre mão da TV a cabo. Ah, pelo amor de Deus, querido. Bom, aí cada um, né, sabe da sua vida. Mas algumas pessoas perecem porque elas merecem. E aí elas não investem naquilo que realmente é valioso. Quanto você paga por mês para ir na locadora e para alocar filmes para você assistir no final de semana? Já fez o cálculo? Quanto você gasta de X, de pizza, de churrasco, no mês? Algumas coisas, algumas pessoas, elas dão um valor maior, agregam um valor maior, mas para aquilo que realmente tem fundamento, a palavra de Deus, a oração em família, vir aos cultos. Ah, eu tenho um custo com tudo isso. Ah, eu atravesso a cidade para trazer os meus filhos para o balé. Você prefere atravessar a cidade para os filhos virem para o balé, para a dança, ou prefere na madrugada buscá-los na boate? O que você prefere? Investir um tempo agora nos seus filhos, no encontro, no reencontro, no balé, na escola, ou ter que de madrugada não dormir para buscá-lo depois na balada? O que você prefere? Tem pais que não têm entendimento de que isso é investimento nos seus filhos. A casa de Deus, o balé, o ensaio, está na igreja. Amados, tem coisas que se nós não investirmos agora, nós vamos nos arrepender mais na frente. Então persevere na palavra de Deus. A palavra de Deus é algo que para nós é um investimento para toda a vida. Persevere na oração. Persevere na leitura da palavra. Nós iremos crescer assim. Digam amém. Os apóstolos estavam gastando muito tempo, levando cesta básica para as pessoas. Às vezes eu digo para a pastora, às vezes eu sinto que o diabo nos enreda com muitas coisas na volta da igreja para tirar nossa atenção daquilo que realmente tem fundamento. Às vezes tem muita conversinha, vem irmão com uma queixinha, uma bobagemzinha, uma coisinha, e a gente passa uma manhã, uma tarde atendendo coisas que o líder de célula pode atender, que os outros pastores auxiliares podem resolver, que ele mesmo pode resolver, mas tem que ter um horário para falar com o pastor, e aí perde todo o momento que a gente poderia estar orando, se consagrando, se preparando na leitura da palavra, como os apóstolos estavam. Às vezes eu digo a ela, vida, tem coisas que nós temos que vigiar, abrir os nossos olhos. Tem coisas que às vezes o inimigo vem com muitas coisas, e às vezes algumas coisas que parecem boas, para tomar o nosso tempo. Em vez de nós planejarmos como vamos fazer isso, aquilo, com líderes, às vezes a gente fica perdendo tempo com algumas questões que não têm fundamento. São as mesmas queixas, os mesmos dilemas, que você mesmo pode parar, orar, buscar a Deus e resolver. Quantos irmãos, às vezes, estou passando para o altar, pastor, eu preciso falar com o senhor uma coisinha. Eu digo, meu irmão, assiste o culto. Depois nós conversamos. Aí a pessoa assiste o culto, ouve a palavra. Depois que escuta a palavra, a pessoa vem até mim e diz, pastor, não precisa mais, Deus já falou comigo. Então você vê o quanto a palavra de Deus é importante. Você pode aplaudir a ele, por favor? Glória a Deus. Você poderia dar um pouquinho mais de animação, um pouquinho assim mais de vibração. Oh, aleluia. Irmão Cláudio, dá uma viradinha, filma esse pessoal um pouquinho vibrando mais assim. Vamos lá, agora sim, vamos aplaudir. Aí, melhorou. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos lá, próximo item, por favor. O crescimento espiritual e o crescimento como indivíduo, ele é contínuo. Diga, o crescimento, ele é contínuo. Tem pessoas que chegaram na igreja ontem e não querem mais ser discipulados por ninguém. Já se acham os bambambãs do conhecimento bíblico. Tem pessoas que tiveram uma visão, uma revelação, já não quer mais ser aconselhado por ninguém. Não ouve mais ninguém. Queridos, o conhecimento, o crescimento, ele é contínuo. Toda a vida nós vamos aprender, nós vamos crescer. Nós precisamos crescer. Crescer na graça, no conhecimento, na maturidade. Não deixarmos sermos enganados pelo diabo. É contínuo o crescimento. O pessoal do louvor está pronto? Prepare para mim aquela canção que eu pedi para vocês.
Eu vou ler o texto de Oséias, capítulo 3. Capítulo 6, versículo 3, diz, Oséias 6, 3. Precisamos muito conhecer o Senhor. Diga, eu preciso conhecer o Senhor. Vamos nos esforçar para conhecê-lo. E Ele nos responderá, tão certo como a manhã que vem depois da noite, ou a chuva que chega com a primavera e rega a terra. É um convite do profeta de que nós precisamos nos esforçar para conhecê-lo, conhecer a Deus, conhecer ao Senhor. Meus irmãos, nós não podemos conhecer a Deus assim, superficialmente, bem raso, de uma forma rasa. Conhecer a Deus de ouvir falar, conhecer a Deus assim, de vir no culto, ouvir a pregação. Eu conheço Deus assim, de vir no culto, ouvir a palavra de Deus. Mas eu digo de nós conhecermos a Deus através da leitura, através da palavra, através da oração em casa, através da célula. Conhecer a Deus através da prática do amor, de ver o testemunho na vida do irmão, uma transformação. Conhecemos a misericórdia, a bondade, o amor, a essência de Deus. É isso que eu estou dizendo. E é isso que o profeta está dizendo. Assim como existe o amanhã, tão certo como o amanhã, que vai acontecer amanhã vai ser um novo dia. Assim, nós precisamos conhecer a Deus. Lembra desta canção? Deus está aqui. Vamos cantar junto? Estão prontos aí? Eu amo essa canção, vamos lá. Deus está Cante ela. aqui, aleluia, tão certo como aqui Oh, que coisa boa. respiro. Levante a sua voz e cante ao Senhor. Tão certo como amanhã que se levanta. Meus amados, eu trocaria todo o conhecimento do mundo, todo o conhecimento acadêmico, toda a experiência do mundo, para conhecer mais do Senhor Jesus. Nada é melhor do que conhecer a Deus. Nada é melhor do que conhecer o amor de Jesus. Como igreja de Deus, querido, conhecimento do mundo, conhecimento acadêmico, não pode superar o conhecimento de Deus, o conhecimento dos livros, o conhecimento das artes, não pode ser maior do que o conhecer o Senhor Jesus. Quando você o conhece, você cresce em força. Você cresce em força espiritual. Você tem a graça, a força para resistir, para persistir e para perseverar até o fim. É somente com Jesus. Nossa natureza humana, ela é pecadora, ela quer o mundo, ela quer o pecado, ela quer parar, ela quer se acomodar. Isso é do humano. Viver no jardim comendo fruta a vida inteira, bem quieto, sem esforço nenhum. Isso é da nossa humanidade. Ficarmos acomodados em casa, assistir o culto pela internet e não pagar o preço de vir à igreja. O ser humano, na sua natureza, gosta de se conformar, de se acomodar. Mas hoje o Senhor diz para todos nós que aqui estamos: vamos crescer em força espiritual, vamos crescer no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você pode aplaudir a Ele, ou faça com alegria. Anote isso: o maior nível de crescimento que um homem pode adquirir é o conhecimento de Deus. O maior nível de conhecimento que o ser humano pode adquirir é o conhecimento de Deus. Quantas pessoas com muitos títulos são tolas porque desconhecem a Deus, porque não creem em Deus. Então eu trocaria todo esse conhecimento só pelo fato de conhecer a Deus. Eu gostaria de ser um ignorante no mundo, mas um sábio em querer conhecer a Deus. Não há sabedoria maior do que conhecer ao Senhor. Digam amém. O próximo tópico vai dizer, falando sobre crescimento e conhecimento, que é muito importante estar na casa de Deus.
Porque na casa de Deus nós crescemos. Diga, eu cresço na casa de Deus. Diga, eu cresço na casa de Deus. O Salmo 27, versículo 4, é o segundo salmo mais importante da minha vida. O Salmo 27, versículo 4 diz: uma coisa que realmente eu desejo é o privilégio de viver durante toda a minha vida na casa do Senhor, para descobrir cada dia a bondade do Senhor e buscar a sua orientação. Sabe quem diz isso? É o rei Davi. Digam amém? Olhe para o seu irmão e diga: você cresce na casa de Deus. Então não deixe de vir à casa de Deus. Esse homem está dizendo que esse capítulo todo é maravilhoso. Leia em casa. Quando você vem à igreja, querido, você cresce. Você cresce em todos os sentidos, porque a palavra faz você crescer. A convivência uns com os outros faz você crescer. Eu conheço irmãos aqui da nossa igreja que quando chegaram aqui não sabiam nem dialogar com uma outra pessoa, não sabia nem se expressar, nem conversar, nem fazer uma oração. Aqui hoje na igreja tem pessoas que têm empresas que estavam assim, perdendo, porque não sabia se relacionar, não sabia se comunicar. Hoje é líder de equipe aqui na igreja. Hoje é líder de equipe. A pessoa diz: pastor, eu não sabia nem conversar com as pessoas, apresentar o meu trabalho direito, porque eu era muito tímido, tinha vergonha, não sabia me expressar. Hoje, por causa da convivência com os irmãos na igreja, na escola, no crescimento, no encontro, hoje lidera um grupo aqui na igreja. Hoje é uma outra pessoa. Muitas vezes nós chegamos na igreja, não é, sem nenhuma base, até mesmo da vida. E aqui, ouvindo a palavra, as pregações, o ensinamento, nós vamos crescendo. Por isso é muito importante estarmos na casa de Deus. Por isso é muito importante trazer os nossos filhos à casa de Deus. A pregação da palavra, o louvor, as apresentações que nós fazemos aqui, que você deve aprender, e eu, a se relacionar, a ser cordial, a ser educado, a saber se relacionar. Então, queridos, nós crescemos na casa de Deus. Nós não podemos passar anos aqui, meus irmãos, domingo após domingo, e os nossos casamentos se manter do mesmo jeito. É a nossa vida como ser humano, como pessoa, ser do mesmo jeito. Não sabemos orar, está aqui há anos, não sabe fazer uma oração. Ok, o irmão é novo na fé, né? Tem irmãos que é novos convertidos, a gente entende, está aprendendo, está começando. Tudo bem, mas se você está anos na igreja, não sabe o texto bíblico. Esses dias o irmão que vai na nossa célula, ele disse: pastor, o senhor falou lá em, Efésios. Eu fiquei pensando, quem é esse apóstolo? Esse apóstolo Efésios. Ele dizia: pastor, eu não vou para a igreja levar a Bíblia porque eu tenho vergonha, porque eu não sei procurar. Eu digo: não tem problema, leve a Bíblia a si mesmo, você é novo convertido. Agora, uma pessoa que está anos na casa de Deus, não saber os textos bíblicos, não saber onde fica tal livro, não saber fazer uma oração, tem algo errado. Porque é necessário, é natural o crescimento na casa de Deus. Você chegou, meu irmão, está aqui há anos. Por que não quer trabalhar na casa de Deus? Querer trabalhar, querer doar o trabalho, é um sinal de crescimento. Porque você recebeu, porque você aprendeu, porque você se transformou. Então, quando você se dispõe a trabalhar, isso é um sinal de crescimento. Digam amém. É hora de nós aprendermos as companhias na igreja, a qual nós devemos andar, a quem eu devo escutar aqui dentro, que são as vozes que eu devo ouvir. Você precisa crescer na casa de Deus. É muito importante não se ausentar da casa de Deus. Bom, você está em férias, tudo bem, mas meu amado, não perca os cultos. Não se ausente da casa de Deus, porque nós crescemos na casa de Deus. Você pode aplaudir ao Senhor, por favor, faça com uma alegria. Vamos lá, vamos correr. Próximo slide. Nas experiências adversas, crescemos com Deus. 2 Timóteo, capítulo 3,
versículo 11 a 12. Nas experiências adversas, crescemos com Deus. Olha esse texto. Vocês sabem quantas aflições eu tenho tido como resultado da minha pregação do Evangelho. Sabem a respeito de tudo quanto me fizeram enquanto eu visitava Antioquia, Icônio e Listra. Porém, o Senhor me livrou de todas essas coisas. Sim, a perseguição virá para todos que decidiram levar uma vida piedosa em Cristo Jesus. Sabe quem fala isso? É a segunda personalidade mais importante do Novo Testamento, o apóstolo Paulo. Ele está falando que as experiências, as adversidades que ele passou, para ele é experiência, e ele cresceu com isso. Quando você serve a Deus, querido, nós passamos por muitas aflições. O justo passará por provações, por aflições. Por nós pregarmos a palavra de Deus, verdadeiramente, nós passamos por lutas. Você diz, pastor, eu faço a obra de Deus, eu assumi uma célula, eu passei agora a participar do ministério, e eu estou passando por uma situação. Meu irmão, o diabo quer que você desista, quer que você deixe a obra de Deus, o que você está fazendo. É por isso que ele está testando você, se levantando contra você. Não deixe de anunciar o Evangelho, não deixe de permanecer no chamado na qual você foi escolhido por Deus para exercer. O apóstolo Paulo estava pregando o Evangelho em várias cidades, e ele passou por várias provações. Mas essas provações, essas experiências que ele passou, fez ele crescer cada vez mais em Deus. Às vezes eu digo que a luta que passamos não é para a morte, que a doença que vem sobre nós não é para a morte, é para crescermos cada vez mais. A adversidade, a acusação, o dilema que vem, os ventos que vêm, não são para nos destruir, mas para mostrar se realmente nós estamos firmados em Deus. As provações vêm para demonstrar realmente a nossa fé em Deus. Porque aqui no discurso eu tenho dito, nós somos muito bons. Eu quero ver quando vem o vento, quando vem a adversidade. Bom, fazer um jejum é maravilhoso. Eu quero ver quando vem aquele irmão, com aquele sagu bem suculento. Pega, meu servo. Não, eu estou no propósito, não posso, não quero. Hã? Pois é, aí a provação. Eu amo a minha esposa, eu quero ver ela passar pela doença. Eu quero ver ela estar doente. Eu amo o meu marido. Claro que você ama o teu marido. Ele banca tudo para você, ele dá tudo. Eu quero você amar o marido quando ele estiver desempregado, quando você tiver que sustentar a casa, quando ele estiver doente. Aí eu quero ver se ama o marido. Ah, o meu marido é um homem maravilhoso. Claro, você deita e ele banca tudo para você. Eu quero ver quando ele estiver desempregado, e você tiver que estar lá, ter que ralar para manter a casa, e olhar para ele e dizer, eu honro você, você é o homem dessa casa. Eu quero ver amar a esposa quando ela estiver grávida, com 9 meses, que não dá para você encostar direito, porque é tanta barriga, não é? Embora eu particularmente acho bonito a mulher grávida. A minha mulher grávida era só barriga, aí era encantador. Eu acho muito bonito uma mulher grávida, acho bacana, não acho ruim. Mas às vezes não tem jeito, né? Para você encostar, porque é só barriga. Eu quero ver, amar esta mulher e ter a compreensão nesse momento. É dessas coisas que eu estou dizendo. Eu quero ver, amar a igreja quando vem o vento sobre a igreja. Nós passamos por isso tempos atrás. A gente vê, muitos discursam facilmente. Eu quero ver na prática. Essas coisas vão dizer para nós, as experiências adversas, na verdade, tem que trazer para nós um crescimento maior na nossa vida. Digam amém. Diga, as experiências adversas tem que me trazer um conhecimento maior. Próximo texto, eu vou encerrar com vocês. O coração generoso é um sinal de crescimento. Coração generoso é um sinal de crescimento. Por favor, vá comigo para 1 Timóteo 6, verso 18. Olha esse texto. Ordene a eles que pratiquem o bem. Eles devem ser ricos em boas obras
e devem dar com alegria aos que estão em necessidade, e estar sempre prontos a repartirem com os outros aquilo que Deus lhe deu. Verso 19: fazendo isso, eles estarão acumulando um tesouro real para si mesmo no céu. Este é o único investimento seguro para a eternidade. É estarem levando uma vida frutífera. Digam amém. Meus irmãos, é o Spurgeon que ele vai dizer que tem pessoas que um tempo atrás ele tinha o coração de um shilling e o bolso de um guinéu. Passou-se os anos, enriqueceram e passaram a ter o coração de um guinéu e o bolso de um shilling. Ou seja, tem pessoas que elas prosperam na vida, elas vão crescendo financeiramente, intelectualmente, e elas passam a ter um coração. Antes ela tinha um coração de R$1 milhão e um bolso de 1 pila. Não tinha nada no bolso, nada para oferecer. Vai passando o tempo, vai crescendo, vai prosperando, e aí se investe. Elas passam a ter o coração de 1 pila e o bolso de 1 milhão. Isso é muito sério, queridos. Que possa ser o contrário, ou então que possa ser os dois. Que você possa ter o bolso de 1 milhão, mas que acima de tudo, você e eu possamos ter o coração de 1 milhão. Digam amém. Você pode aplaudir o Senhor, faça isso com alegria. O coração, queridos, nós precisamos ter um coração generoso. Como é que eu sei que alguém está crescendo? Pelo coração. Pelo coração. Jesus cita muito o coração generoso. Tem gente que só tem um casaco, mas tem um coração tão generoso, se for preciso, ele reparte o casaco, ele dá o casaco, pelo coração da pessoa. Essas coisas Deus vê, gente. E tem gente que é miserável, não dá nada, nem amor dá, nem carinho dá, não reparte com nada, com ninguém. Vem para a igreja, vai ofertar a massa oferta inclusive, para dar mais trabalho para o tesoureiro. Lá dentro tem um ferro para passar as notas de R$2, que ela vem amassada. Escute, queridos, que nós possamos praticar o bem, ter um coração generoso. Isso é crescimento, gente. Não é que você vai ser bobo. Tem gente que quer tirar proveito, às vezes, de alguns corações generosos. Mas você deve crescer ao ponto de ter o discernimento. Eu já disse aqui na igreja, às vezes, tem irmãos que você olha, e você olha assim, bom, está muito bonito, bem arrumado, mas só Deus sabe o que essa pessoa está passando em casa. Só muito o Espírito de Deus para olhar a pessoa, bem vestido, e Deus falar ao teu coração, dá uma cesta básica para essa pessoa. Mas Senhor, essa pessoa aparentemente está bem vestido, tem um carro. É por isso que nós precisamos ter o discernimento, e ouvir a voz de Deus, e perceber a voz de Deus, para poder contribuir e abençoar na vida uns dos outros, repartir uns com os outros. Queridos, se nós quisermos cada dia crescermos em Deus, nós precisamos ter um coração generoso, de repartir o que nós temos, seja de bens, seja de riqueza, seja de conhecimento, seja da experiência com Deus, repartir uns com os outros, não ficar para si, mas ser generoso, repartir, abençoar uns aos outros. Na verdade, quando você reparte, quando você dá, você é mais abençoado. Eu sou mais abençoado do que aquele que recebe. Digam amém. Tem uma história do pastor Jorge Linhares. Ele conta em uma das suas pregações que tinha um irmão na igreja passando por muita necessidade, e ele precisava de um apoio, de um carro, e ele foi lá e comprou um carro de 40 mil para esse irmão. Alguns irmãos criticando ele e tal, e o Jorge Linhares, pastor Jorge Linhares, da igreja de 7 de setembro de Minas Gerais, foi na concessionária e tirou um carro de 40 mil e deu para o irmão. Alguns irmãos disseram, isso é bobo, pastor, dá um carro para esse irmão. Ele disse, não, vamos dar, para ele poder trabalhar, é uma maneira que ele tem para trabalhar. E passaram-se os anos,
Esse irmão que ganhou esse carro de 40 mil, ele assumiu a Mercedes-Benz em Minas Gerais. E ele, depois de um tempo, ele deu para o pastor Jorge Linhares uma Mercedes-Benz. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Faça isso com alegria. Olha a generosidade. Olha a generosidade. Você dá algo para alguém e você esquece. Vai vir a recompensa. Vai vir a colheita. Diga um amém. Olha o Sani, deu uma moto para a igreja e ganhou uma bela esposa. Glória a Deus. Olha aí, jovens solteiros. Olha aí, jovens solteiros que estão desesperados. Abençoe a obra de Deus. E ele nem deu pensando em ganhar nada. Ele deu uma moto e ganhou uma bela esposa. Olha que ninguém ganha de Deus, não dá. Digam amém, queridos. Você pode aplaudir o Senhor, faça isso, por favor, com alegria. O último slide, que eu sei que você não me aguenta mais me ouvir, vou parar. O que acontece quando desprezamos o conhecimento? Isso é muito importante. Oséias, capítulo 4, versículo 1 diz: ouçam a palavra do Senhor, israelitas. O Senhor tem uma acusação contra vocês, que vivem nessa terra. Não há fidelidade, nem amor, nem conhecimento de Deus nessa terra. Quando nós não conhecemos a Deus, amados, quando nós não crescemos no conhecimento de Deus, nós na verdade não conhecemos o amor, existe a infidelidade, e Deus permite muitas vezes nós entrarmos em adversidades, embora Ele não se agrade por isso. Deus permite nós passarmos por coisas só pelo fato de nós não queremos o conhecimento dEle. Tem muita gente perecendo porque tem o coração endurecido e não quer saber de Deus. Inclusive esse capítulo 4 todo vai falar de nós sacerdotes, que é responsabilidade nossa trazer conhecimento para as pessoas de Deus, que Deus vai tomar em juízo as nossas vidas como pastores e sacerdotes, se não trouxer o conhecimento verdadeiro para as pessoas, porque o povo está perecendo por falta de conhecimento. Então, meus irmãos, mesmo que você goste ou não, eu preciso dizer algumas coisas. Tem gente que já saiu dessa igreja chateado comigo, porque eu disse verdades, mas eu preciso falar, para que diante de Deus eu possa ter a minha consciência limpa. Eu disse, tive que dizer para muitas pessoas: não, isso não está correto, isso não está certo, é assim, 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 assim. E algumas pessoas não aceitam e preferem estar em lugar em que alguém passa a mão na cabeça. Nós não fazemos isso. Nós ensinamos com amor, mas as verdades precisam ser ditas, porque Deus vai cobrar da gente, queridos. Digam amém. A nossa oração é que nós a cada dia possamos não desprezar o conhecimento de Deus, conhecermos a Deus, ter um coração generoso, crescer na casa de Deus, fazemos um esforço para persistirmos e para perseverarmos. Que Deus abençoe sua vida, que Deus nos abençoe. Dê um aplauso a Ele, porque Ele merece.